Boa tarde, alunos do nono ano. Olha só, nós vamos estar encerrando o nosso livro 2, finalizando todos os conteúdos do primeiro bimestre. Isso mesmo. Ainda tem muitos assuntos que a gente não viu e a gente precisa passar por eles, até porque isso vai fazer uma ponte com um novo livro, né, que a gente vai usar na semana que vem. Então, quero que você pegue agora o seu livro de história e vamos lá para o tema 2. E eu vou fazer aí um resumão do tema 2, 3 e 4, ok? Tema 2, página 22. A Revolução Russa. Olha só, a Rússia ela é o país mais extenso do mundo e conta aí também que ela teve sua grande importância porque ela abriga a maior produção de petróleo do mundo. E mesmo com o acelerado processo de industrialização, de urbanização, por incrível que pareça, até o início do século XX, a maioria da população, ali russa, vivia na roça, no campo. Passem aí, página 24. A política de expansão de Nicolau, que governava os russos, levou então a uma grande briga com o Japão. E aí a Rússia perde. Os operários entram em greve e as suas famílias foram até o palácio para reivindicar por melhores condições de vidas, até chegar a fundar conselhos. Agora, lá na página 26, a Rússia na Primeira Guerra. Olha, ela não tinha a mínima condição de enfrentar os alemães, e aí essa guerra só trouxe sérias consequências para a Rússia, porque houve um crescimento de rebeliões, houve greves operárias, houve também redução da produção agrícola, olha aí o desastre, e também muita fome em todo o território. Página 34, vamos agora para o tema 3, que vai falar sobre a famosa crise de 1929, até hoje citada nos jornais. Página 34. Os americanos eles foram bastante beneficiados com a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E essa expansão de comunicação que o Estados Unidos passou a viver, tanto na área de rádio como cinema, tornou, inclusive, os filmes de Hollywood bastante famosos. E aí, com tudo isso, os Estados Unidos só prosperou mais e mais e mais. Na página 35, diz o seguinte, que os europeus, eles, ao contrário, saíram da guerra arrasados. Por quê? Eles tiveram essa economia abalada, porque eles não conseguiram recuperar. E aí, esse declínio na economia deles é porque eles começaram então a fazer corte nas importações. Com isso, veja bem, os Estados Unidos passou também a declinar, porque Estados Unidos não tinha mais para quem vender. Já que os países europeus estavam fazendo corte nas importações, porque estavam pobres e mais pobres, os americanos passaram também a ter um problema chamado superprodução, ou seja, eles estavam produzindo muito, mas não tinham mais quem comprasse os seus produtos. E aí Estados Unidos começou então a declinar e os bancos, para resolver esse problema, começaram a facilitar empréstimos. Na página 36 fala sobre as bolsas de valores. Você já deve ter ouvido falar sobre bolsas de valores. O que são? Como funciona? Olha só, para atrair investidores, uma empresa coloca ações à venda na bolsa de valores. A ação ela é um documento que representa parte do patrimônio da empresa. Ou seja, nós temos um queijo e esse queijo é dividido em várias fatias. Cada fatia representa uma ação de uma empresa. Então, ações elas são vendidas nas bolsas de valores e quando a pessoa compra uma dessas ações, ela passa então a ser dona de uma parte daquela empresa. Se a empresa está bem, as ações estão altas e aí eles faturam bastante. Agora, se a empresa estiver mal, as ações também caem os seus preços, Os acionistas então eles procuram vender as ações antes que os preços caiam. Na página 37 agora, vai falar sobre a quebra da Bolsa de Nova York. Então, gente, todo mundo vendendo barato,
né, as ações ali começam a viver um período chamado crack, que significa quebra. Com isso, não tinha mais como pagar os empréstimos, né, que eles fizeram para comprar as ações, e os bancos também quebraram. O dinheiro dos clientes dos bancos, da noite para o dia, desapareceram. O governo não consegue resolver o problema e o país entra numa grave crise econômica por vários anos. Gente, os países da Europa Ocidental foram os mais afetados, porque até os dias de hoje, né, nós também aqui dependemos, né, dos Estados Unidos. Na página 38 diz que Franklin, ele foi o presidente que assumiu ali nos Estados Unidos e ele criou o New Deal. E esse programa era um programa para combater a grande crise. E aí ele mexeu na agricultura, ele mexeu na área de emprego e também na área industrial, seguindo aí os modelos britânicos. Chegamos então no tema 4, na página 40. Né? Tema 4, página 40. A economia pós-guerra. A Alemanha ela foi responsabilizada como responsável por todos os danos aos países vencidos. E aí ela sofreu as consequências como pena, e isto então afetou a sua população. Tudo isso foi decidido ali no Tratado de Versalhes, por isso que a Alemanha passou a sofrer ali essas graves consequências. E quem sofreu foi só a população. Na página 42 fala de Berlim, que mesmo com dificuldades, né, em torno ali na Alemanha, Berlim ela tinha novidades, e graças ao progresso tecnológico, a cidade passou também a ter um fluxo muito grande de carros, uma vida bem agitada, né? E chegaram até a pensar que Berlim seria a capital europeia. E aí surgiram escolas, surgiram cinemas e muitos movimentos artísticos. Na página 43, a Grande Depressão. Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o dinheiro não valia quase nada na Alemanha. Dizem que o povo, para fazer a compra de coisas básicas, como um café, um açúcar, tinha que encher um carrinho de dinheiro, porque o dinheiro não estava valendo mais quase nada. Nesse contexto, então, acontecem eleições e o partido de Adolf Hitler ganha. E aí, gente, na página 44 vai fazer um apanhado geral do nazismo. Isso mesmo, o nazismo ele ganha muita força e ganha adepto porque o povo queria uma solução, o povo queria superar tudo aquilo que estavam vivendo e começa então a se agregar ao nazismo. Eles proclamavam a superioridade da raça ariana. Que raça ariana é essa? Porque segundo eles, dizem que os alemães teve origem nessa raça ariana, né? E aí eles lutavam, eles se sacrificavam, né, por esse grupo. Na página 45 diz que eles procuravam explorar o sentimento nacionalista daquela gente e prometiam então para eles que iriam resgatar a honra dos alemães e que iriam se vingar de todos os inimigos, de todas as potências que tinham imposto e aprovado o Tratado de Versalhes. Eles tinham muitas milícias e essas milícias eram conhecidas como camisas pardas. E aí eles intimidavam e eles perseguiam cruelmente os seus opositores. Inclusive, eles tinham sérios, né, preconceito aí contra as pessoas que eram de outras nações, que eram negras, que eram deficientes, que eram homossexuais. Então eles tratavam com muita crueldade esse povo. Gente, tá aí o resumo do nosso livro 2, fechando o nosso primeiro bimestre. Espero que você tenha compreendido e até a próxima semana com a inauguração do nosso novo livro.